Área Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala família cervejeira, começando mais um Labier Hopcast. E o programa de hoje tá pesado, cara. Pesado de heavy metal, de hardcore, uma carguinha, uma pitada de punk rock. Vamos falar com o mestre cervejeiro da Bamberg, ou Bamberg, quero tirar essa dúvida também. Pô, o cara é batera, ainda faz um som muito louco, fazendo hardcore muito louco, com a SBSN, ex-banda sem nome, quero saber disso. Alexandre Basso, seja bem-vindo, meu querido. Fala, Grace, fala, Danilo, bom dia, obrigado do convite, tamo pronto aí, vamos começar. Beleza, bom dia, Alexandre, que legal, vamos bater esse bate-papo aí foda sobre rock and roll, cerveja e, porra, só assunto que a gente curte, né, cara, e esse é o principal tema que a Labier busca carregar, essa união dos mundos cervejeiros e músicos, né? Então, já de cara, eu quero te perguntar, nem falei, família cervejeira, Danilo Soares aqui, nem cumprimentei vocês. A gente acha que todo mundo já conhece, mas não. Tá tudo bem. Sempre teremos novos ouvintes. Sou o Gleison Silveira, ao meu lado aqui, fisicamente até, porque conseguimos nos conectar fisicamente, eu e Danilo Soares. Recebendo hoje Alexandre Basso. Danilo, então, vamos, antes de fazer a primeira pergunta, vamos abrir nossa cerveja, meu amigo? Vamos, isso, lógico. Então vamos lá. Vamos para nossa tradicional abertura do Labier Hopcast. Abre a latinha aí, vamos lá, hein? 3, 2, 1, foi! Eita porra! Que maravilha, rapaz! Ó, eu tô indo. Pra quem não tá, logicamente, não tem como saber em que momento do dia estamos fazendo esse podcast, nós estamos gravando às 10 da manhã de uma quarta-feira. Alexandre Basso fez esse favor pra gente, que é favorecer beber de manhã. Não é pecado. Não é pecado, gente. Tô bebendo uma Prússia Beer Pilsen, uma cerveja levíssima dos nossos apoiadores aí, pessoal maravilhoso da Prússia. Gosto muito da cerveja, somos fã. E Danilo, você tá bebendo o quê? Alexandre, você tá bebendo o quê? Tô tomando a Pilsen também, porque eu tô aqui do lado do Gleison, fisicamente, então vou rachar a Pilsen com ele. E Alexandre, o que você tá mandando aí? Eu, às 10 da manhã, eu vou acompanhar vocês também, não vou deixar vocês na mão e vou beber. Eu tô tomando uma Bamberg Pilsen. Aê, pô. Todos lagueados. É isso aí, cara. E bom, já que nós já abrimos o podcast, já brindamos, vamos molhar a goela. Já quero te perguntar de cara como é que a Bamberg nasceu ou se tornou roqueira, né? Como é que é essa história aí? Eu acho que foi natural que durante a minha adolescência eu sempre escutei rock, eu presenciar a geração final da geração do rock anos 80, eu nasci em 76, então quando eu tinha uns 10 anos eu já estava escutando aí o rock dos anos 80, depois peguei o 90, e lógico, eu sou do interior do estado de São Paulo, de uma cidade pequena, então também tem essa influência do sertanejo que não tem como fugir disso lá no interior, né? Que você tá num churrasco, os amigos vão pôr sertanejo pra escutar, né? Eu sempre gostei de música em geral. E daí quando eu comecei a fazer cerveja artesanal, me interessar por cerveja artesanal, eu achei que era muito ligado ao rock, a ideologia da cerveja artesanal. Tudo bem que depois, quando a gente vai se aprofundar um pouco mais na música, no rock, você vê que nem sempre o rock foi mainstream, ou nem sempre foi contestador, ou nem sempre foi contra o sistema. Mas a cerveja artesanal era assim no começo, ela fazia o diferente do que o mainstream fazia. Pô, isso é punk, isso é rock e tal. Aquela inocência nossa que a gente espera que seja assim, de atitude, o punk ou o rock, né? Então, Isso aí a gente tá falando de que ano, Alexandre? Você começou com quantos anos essa carreira aí na cerveja? Nós estamos completando 15 anos de fábrica esse ano, 2020, e eu comecei a estudar, me interessar por cerveja uns 5 anos antes da fábrica abrir. Então, tô 20 anos que eu estudo cerveja. E daí, depois que abriu a fábrica, eu fui me envolvendo mais com rock, com música, e fui vendo que tinha tudo a ver mesmo, cerveja artesanal e rock, fui conhecendo o pessoal das bandas, e daí então que a gente chegou nas cervejas de banda, né? Mas foi natural, não foi uma coisa planejada, vou fazer um marketing e fazer cerveja de banda, ou fazer uma linguagem rock, até porque se fosse para vender mais, era mais fácil fazer alguma coisa voltada pro pop,
pro Verdade. pagode, sertanejo, outros estilos de música, né? Já que o rock tá cada vez mais no underground, né? Coisas mais de massa, né? Então não foi uma oportunidade de mercado, quer dizer, entre aspas foi legal por você querer lançar o produto, mas ao mesmo tempo foi uma conexão muito natural, né? Foi acontecendo natural, e eu acho que até isso que fez uma forma duradoura. Que quando a gente começou a fazer cerveja de banda, a gente viu que apareceram várias cervejarias fazendo cervejas de banda, e de repente sumiu também um monte de cerveja de banda. E a gente tá aí até hoje, as bandas participam desde a escolha do estilo, rótulo, ajudam na divulgação. Então é uma coisa natural, uma identificação que eu tenho com o trabalho deles. Eles talvez, eu acredito que eles tenham também com o nosso. Então fica meio que tudo acontecendo, fluindo naturalmente. Pô, e você é o tipo de cervejeiro que na hora de fazer a sua cerveja você se concentra total, desliga a rádio, desliga tudo, ou você escuta rock and roll pra fazer a cerveja, cara? Na verdade, tem várias histórias de receita de cerveja, né? Que tem desde alguns estilos que pra mim foi muito difícil fazer, como o caso da Helles. Eu demorei talvez uns 2 anos pensando na receita da Helles. E muda antes de executar a primeira receita dela, né? Ou mesmo o Bamberg o Calibre, que é dos Paralamas, é uma cerveja que a execução foi rápida, mas eu ainda mudo ela muito, por causa que eu ainda não cheguei no jeito que eu queria, aquele ajuste fino, que às vezes o consumidor nem percebe que mudou. Mas eu não tenho, assim, um momento... Eu não sento para fazer a cerveja. Eu uso muito, seja quando eu vou gravar o meu podcast ou quando eu tenho que fazer alguma coisa para pensar, eu vou fazer algum tipo de exercício de manhã. Correr, nadar. Então é aquele momento que você desliga a cabeça e vai pensar naquilo que você tem que fazer. Então eu costumo fazer muito isso. Às vezes eu acordo de madrugada sem sono e começo a pensar numa receita de cerveja, mas eu não escrevo de uma vez só uma receita de cerveja. Já teve algumas vezes de chegar na fábrica de manhã e falar, pô, tá um tanque livre aí, vamos fazer uma Hopfenweizen, e faz ali na hora a receita e manda bala, né? A receita, para mim, é o que eu vejo como mais fácil de fazer de todo o processo produtivo de cerveja. Então, não tenho nenhuma, assim, rotina, não acho uma coisa muito complicada, não. Não, boto fé. Mas eu tô te perguntando isso pra buscar lá no começo, na juventude mesmo. Então, quando você começou a se interessar por cerveja, e até que você contando que no início o rock, ele era o transgressor, né? Se identificava muito com a cerveja artesanal por causa desse ponto. E você é baterista, né, cara? Então eu queria saber se no início ali da Bamberg você já tinha um DNA na Bamberg de ser roqueiro, de ser uma cervejaria que tá inspirada pelo rock, não necessariamente ainda pensando em fazer cerveja pra banda, mas você era inspirado pelo rock, pelo punk rock. O que você ouvia nesse início da Bamberg de som? Quais eram suas bandas favoritas? Sim, eu acho que na minha cabeça o rock, o punk é muito mais do que uma música, né? Um estilo musical. Eu acho que tem toda uma ideologia, tem a parte visual, estética, e tem a música também que faz parte do movimento, né? Então eu acho que nessa educação que eu tive roqueira dos 10 anos, da pré-adolescência, adolescência, é isso que a gente leva para a vida inteira, né? Então eu acho que independente se eu estou fazendo cerveja, o que seja que eu estou fazendo, você tem esse comportamento de estar questionando, estar tentando fazer o diferente, estar tentando produzir algo que contribua com alguma coisa. Então, nesse lado, eu acredito que sim, eu acho que a gente começou. Mas não tinha aquele negócio, eu vou fazer uma cervejaria roqueira. Não, eu queria fazer o diferente, eu queria contribuir com o mercado de cerveja, eu queria produzir algo bom, eu queria que a marca nossa, a Bamberg, entrasse no mercado e viesse para somar e não só, o que tá vendendo? É isso? Vamos fazer isso, né? Porque senão eu não tenho motivação de acordar todo dia cedo para ir trabalhar, para fazer o igual que todo mundo tá fazendo. Agora, o que eu escutava nessa época, eu vinha de uma época... você pensar que eu no interior, naquela época não tinha internet como tem hoje, você buscar. Então eu tava numa época que eu escutava menos rock, já é o mais irônico, né? Eu escutava menos rock do que eu já tinha escutado, porque teve um momento na minha vida
que eu entrei naquela conversa de que, puta, o rock morreu, não tem mais nada de novo e tal, né? Porque não chegava informação, eu não tinha na onde buscar coisa nova. E depois, quando eu abri a cervejaria, que eu vim para Sorocaba, Votorantim, que eu não sou daqui, eu morava em Piracicaba, meu sotaque é de Piracicaba e não daqui da região de Votorantim, e minha família é de Laranjal Paulista. Então, que é mais interior do que aqui. Quando eu vim para Sorocaba e conheci a cena local que tinha aqui, que tem aqui, que é uma cena muito forte de metal, punk, da música independente, eu falei, pô, que legal, tem sim coisa nova, né? Quando você imagina que não tem nada novo, é porque você está parado no tempo e não está indo buscar. Hoje não chega mais a informação nova, né? Então o que eu escutava naquela época era mais os clássicos mesmo, que Led Zeppelin, CDC, Motorhead, e o que é o que eu continuo escutando até hoje, só que eu gosto de escutar coisa nova também. Beba local, pense global. Ô Alexandre, e aproveitando para te perguntar também agora falando um pouco mais do mercado, né, cervejeiro, o quanto que é importante, né, você se conectar com outras áreas, como a música, por exemplo, quão favorável isso é para Bamberg, para a cultura da cerveja em si? Eu acho fundamental, Dani, que a gente quer entrar em outras áreas que não a nossa da cerveja artesanal, porque a cerveja artesanal é um nicho, a gente não conseguiu sair do 1% de mercado, faz 15, 20 anos que eu estudo cerveja, 15 anos com a fábrica, fora o tempo antes, você escuta isso, é 1% que a gente tem. Né? A bolha, exatamente. Então, quando você sai da bolha, primeiro você dá a cara a tapa, né? Que na bolha você está protegido, que você está falando com o seu público, está falando com quem consome cerveja artesanal. Quando você sai da bolha, você está falando com o cara que está tomando litrão ali no boteco, né? Então você tem que estar pronto para receber um não, essa cerveja sua é uma porcaria e tal, né? E eu Você acho... é muito corajoso, cara. Bacana. Mas eu acho que não tem outra forma da gente crescer se não for assim. Seja como mercado e como cervejaria também, como cultura cervejeira. Então, com certeza. Quando a gente pega uma banda do tipo do Sepultura, Raimundos, Paralamas, Nenhum de Nós, CPM, pô, você está falando com um público que talvez ele nunca fosse chegar na cerveja artesanal. E esses caras, uma coisa sou eu falar que minha cerveja é boa, outra coisa é o Badawi postar 2, 3 vezes por semana sobre cerveja artesanal. Então ele não tá falando só com a Bamberg, ele tá trazendo gente para consumir cerveja artesanal. Vocês sabem disso, não tem consumidor fiel de cerveja artesanal, ele não vai tomar Bamberg Pilsen a vida inteira dele. Ele vai tomar Bamberg, vai tomar Falk, vai tomar Invicta, ele vai tomar o que tiver disponível, ele quer experimentar coisa nova. Então o cara que vai chegar pela cerveja de banda, talvez daqui 6 meses ele vai estar tomando outras marcas de cerveja. E hoje a gente percebe isso com o próprio pessoal, os integrantes das bandas que a gente faz cerveja. Que eles começaram tomando a cerveja deles e hoje eles tomam cerveja artesanal. Então é muito legal a contribuição que as bandas deram. Acho que não tem como mensurar isso para o mercado de cerveja, o quanto que essas bandas contribuíram. E eu acho que não precisa ficar só no rock. Eu me identifico com o rock. Mas, pô, se tem alguém que se identifica com o sertanejo, manda bala, mano. Faz cerveja sertanejo, pagode, funk. Eu acho que é importante ser verdadeiro. Não adianta se fazer só por uma questão comercial, que daí não rola. Com certeza, cara. Uma coisa que eu tava ouvindo, inclusive, no seu podcast, que Blitzkrieg Hop, né? Fala um pouquinho dele aí. Eu queria que você falasse um pouquinho dele também. Eu achei um trabalho bem bacana. E eu aprendi muita coisa das suas cervejas através dessa plataforma que você tá desembolando lá. Você tá de parabéns, tá trazendo bastante conhecimento e esclarecimento pra galera aí. E uma das coisas que eu ouvi lá no seu podcast falando especificamente sobre a cerveja do Sepultura é sobre a Weiss, né? Que inicialmente você trouxe a cerveja do Sepultura, uma Sepultura Weiss, e a galera do rock... não a galera do rock, né? A galera Beer Geek achou que não combinava com o estilo... A Sepultura não combinava com o estilo Weiss por ser um estilo mais leve, de repente um estilo de entrada. A galera, às vezes queriam uma stout, alguma coisa mais alcoólica. E ao mesmo tempo, você falou que nos shows e quando você encontrava fãs da banda, não exatamente o público Beer Geek, o público cervejeiro, a galera achava a cerveja pesada. Então... ilustra bem o que você acabou de falar. Você levou pro público do Sepultura, que não era exatamente
cervejeiro, alguns, né? A possibilidade de conhecer uma cerveja de trigo e achar aquela cerveja, pô, aqui é a melhor coisa do mundo, uma coisa alucinante, né? Uma coisa pesada, e que a galera do meio cervejeiro tava achando que ele tava leve. Então, esse diálogo, eu acredito, na minha opinião, que é muito favorável pro mercado, pra ampliação do mercado. Você fez cerveja para nenhum de nós, Paralama do Sucesso, Sepultura, CPM 22. Dentro do próprio rock and roll já são bandas que têm um aspecto, né? Um espectro, na verdade, de conexão com o público diferente, né? Quem escuta Sepultura às vezes não curte tanto Paralamas e vice-versa, e você acaba se comunicando com a música em si, né? Isso daí eu acho genial, você tá de parabéns aí há muito tempo, a gente consome já a Bamberg tem um tempo. A gente estava, inclusive, lembrando aqui hoje que é a primeira vez que a gente bebeu a Raimundo Helles foi no Mercado Central aqui em Belo Horizonte, e a gente, pô, que legal, cara, uma cerveja do Raimundos, já tinha provado a Sepultura, e aquilo foi muito bacana, cara, tanto que hoje tá na minha parede aqui o rótulo, colado, guardo com muito carinho. Ah, bem legal essa história. E agora, durante a quarentena, o Paulo, o Xisto, veio pra cá pegar uma carga de cerveja e ele colocou em alguns bares aí em maneiro. BH a Sepultura Ale. Pois é, aproveitando a deixa pra te perguntar, e essa galera, eles não são Sepultura, né? Todo mundo que você já fez as cervejas, a galera acompanhou de perto aí, abraçagem, como é que foi esse processo? Sim, todos eles participam desde a escolha do estilo da cerveja até durante a produção, depois o rótulo e divulgação mais pra frente, né? Então, lógico que durante a produção nem todos vieram para cá, mas você pega um fato bem legal, que eu acho que eu até devo ter contado em alguns dos episódios do podcast, quando foi liberar o calibre dos Paralamas, o Zé Forte e o Bi falaram, não, antes de liberar nós vamos aí para experimentar, porque não dá para pôr na rua um produto nosso sem a gente dar o aval, né? E eu achei esse cuidado deles bem legal, que, é a marca dos caras, né, que tá indo pra rua, né? Preocupado mesmo, né, cara, com o que vai sair, né? E quando você começa a conhecer o trabalho dessas bandas de bastidor, de empresa mesmo, de negócios, fala, puta, os caras não chegaram até onde eles chegaram, não foi só talento, o talento é o fundamental, né? Mas é muito trabalho, muito cuidado com marca, muito estudo que eles fazem, então tem um trabalho forte por trás disso para manter uma marca dessa há 30, 40 anos, como o caso de algum deles estão aí no mercado, né? Eu falo mesmo, eu não sou cadeado. Esses amigos que ficam só convidando a gente para beber cachaça e para levar para o mau caminho, eu vou deixar um recado aqui para eles. Me busca aqui em casa. Então, Alexandre, você acaba sendo o representante desse movimento de unir música e cerveja. O mundo inteiro já faz isso há algum tempo. A gente tem cerveja do Motorhead, tem cerveja do Metallica, a gente tem o whisky do Motorhead, na verdade, né? E tem a cerveja do Iron Maiden, que já é clássica já. E uma coisa que eu queria te perguntar, na verdade você já até me respondeu, se a cerveja artesanal, ela é rock and roll? O público da cerveja artesanal, ele é ainda majoritariamente rock and roll? E como é que as outras cervejarias podem enxergar, como você disse, a cervejaria tiver um contato com o pessoal de sertanejo, pessoal do axé, do pagode, como a cervejaria pode desenvolver isso na sua própria empresa, assim, que dica você daria nesse ponto de vista de interconexões? Eu acho que em todas as festas cervejeiras que a gente participa, o predominante é o rock e as vertentes do rock, né? Aqui eu não sei falar pra você se a cerveja é rock and roll, por causa que pode ser que você fala assim, mas essa ideia contestadora que você falou, hoje a gente vê muito no rap, no hip hop, né? Então, legal, se alguém curte rap, hip hop, manda bala, se tiver contato com os caras lá, faz a cerveja, né? Mas como eu falei, no meu caso, eu me identifico com isso, né? E eu acho que se alguém, como você falou, uma dica, alguma coisa, comigo aconteceu natural. Eu conheci o Sadi, não como o Sadi baterista de nenhum de nós, mas sim o Sadi bebedor de cerveja artesanal. Depois que eu fui saber que aquele era o Sadi, que era baterista, né?
E através do Sadi eu conheci o João Baroni, o Xisto chegou já por um outro lado na fábrica. Então os caras estavam procurando marca para fazer a cerveja deles, por algum motivo eles chegaram na gente e foi acontecendo tudo que natural. Eu acho que o principal para ter, seja com qualquer gênero musical, ou mesmo se você for fazer cerveja para restaurante, não dá para você fazer uma cerveja para um restaurante que você odeia a comida do cara. Eu acho que é importante você ter uma ligação, ter alguma relação com aquilo que você está fazendo, senão fica só uma coisa comercial. Eu não consigo explicar quando eu estou tomando uma cerveja e às vezes eu julgo algumas competições de cerveja pelo mundo, eu estou julgando uma competição com 9.000 cervejas, já está o dia inteiro lá julgando cerveja e de repente aquela gera uma emoção em você. Então, você passar essa alma do produto, eu não consigo explicar o que é isso. Então, alguma coisa tem dentro daquele copo que vai tocar em você, não na parte técnica, que é a obrigação nossa ser racional na parte técnica, mas nessa parte emocional, eu não sei, que não é uma coisa que é explicável, né? Eu sou engenheiro, então para mim é muito bizarro isso daí, não poder explicar uma coisa com número, né? Com estatística. Então, eu acho que o mais importante é isso, você fazer com que o seu projeto musical, o seu projeto com o restaurante, a sua cerveja que vai levar a marca de outra pessoa, que ela passe alguma coisa de emoção para quem está bebendo, que você sinta também alguma emoção com aquele produto, com aquela banda. E o principal, eu acho que é você respeitar aquela marca que está ali no seu rótulo. A partir do momento que você coloca uma marca, uma terceira pessoa dentro da sua empresa, você tem que ter um compromisso com aquilo lá maior do que quando é só a sua marca, né? Que você já deve ter um compromisso grande com a sua marca, mas quando você leva a marca do Sepultura, uma banda conhecida no mundo inteiro, você fala, pô, não dá pra eu ser o cara que vou pisar na bola com a marca deles, né? Então o cuidado tem que ser bem maior. Tanto que você foi lá no encontro para levar amostras, né, do que poderia ser a Sepultura de 30 anos, que foi a Sepultura Ale, né? E os caras acabaram não gostando das primeiras amostras. Conta um pouco dessa história pra gente. Isso aí foi bem engraçado. Eu tinha em mente uma receita nossa, que na verdade é a próxima sazonal, que sai agora no final de agosto. E agosto de 2020, pode ser que alguém escute esse podcast daqui 5 anos. Não, daqui a pouquinho tá no ar. Não, mas fala que vai estar no ar e entra e fica, né? Ah, não, claro, exatamente. Momento batatada, como diz meu grande amigo Maurício Valadares. E daí eu peguei e tinha em mente uma receita que é uma cerveja preta com 8,5% de álcool, de alta fermentação, mais lupulado, uma porrada, uma pancada como é a música do Sepultura, né? E daí eu fui, eles iam estar aqui no Brasil no lançamento do disco Mediator Between the Red e aquele nome comprido que é o disco que eu não decoro. Esse disco é maravilhoso. O primeiro com o Eloy, sensacional. E daí fui lá, esperei eles atenderem imprensa, tudo, e levei umas cervejas, algumas parecidas que eu imaginava como ia ficar o resultado final deles. Eles odiaram as cervejas que eu levei. Não faz isso, pelo amor de Deus, ninguém vai conseguir beber nada parecido com isso e tal. Eu falei, bom, beleza, então o que nós vamos fazer, né? Eu preciso que vocês dêem um norte pra mim, que na minha cabeça tava tudo resolvido, né? E daí o Andréas comentou que a Weizen quem escolheu foi o Paulo. E ele queria escolher a de 30 anos. E ele falou que ele curtia muito Pale Ale inglesa e tal. Eu falei, tá, estilo inglês eu não consigo fazer, não é que não consigo fazer, não faz parte da nossa gama de produtos, mas eu consigo fazer algo parecido com isso, e daí saiu a Sepultura Ale, que eu acho bem legal, é uma das cervejas que a gente mais vende e o pessoal vem conhecer, apesar de eles estarem fazendo, acho que 35 anos, ano que vem, o pessoal ainda está conhecendo essa cerveja e a venda dela vem aumentando a cada dia que passa. Bacana demais. Maravilhoso. O nome do disco é The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. É por isso, cara, você tem dificuldade na hora de... Você é engenheiro vai pra cabeça, a gente tem que ir pra alma, pro coração. Só o nome desse disco já é uma letra... Esse nome é... Já dá 3 músicas do Ramones, né? Já dá 4 músicas do NoFX.
E aí, tá bebendo o quê? Pois é, bom, e você falou da naturalidade, né, dessas conexões com as bandas, aí eu queria te perguntar, se você tivesse a oportunidade, qual seria a banda ou músico que mais representaria uma cerveja da Bamberg ou que você gostaria muito de fazer uma cerveja? E qual estilo seria também? E não vale já feitos. Então aí. Então, o meu sonho não pode se realizar, que seria fazer uma cerveja do Ramones, né? Então não tem, infelizmente, não tem como fazer mais, né? Mas eu quase fiz, aqui eu nunca, acho que nem no podcast de banda, quando eu fiz, eu não comentei. Eu quase fiz a cerveja do Motorhead. Nossa! Depois, acho que fazia alguns meses que o Leme tinha morrido, eles entraram em contato comigo e a gente acertou tudo, só na hora que chegou finalmente ali, que eles queriam que eu garantisse um valor de venda por ano, e esse valor de venda era em Libra, né? E eu falei, daí entrou a parte racional e falei, apesar de ser uma das minhas bandas preferidas, minhas duas bandas preferidas é Ramones e Motorhead. E eu falei, infelizmente eu não posso assumir que isso aí é uma coisa que pode comprometer toda a cervejaria, né? Mas das bandas que existem hoje, tem algumas bandas que eu acho que o trabalho deles bem legal e eu cada vez mais gosto desse lado onde você passa uma mensagem e consegue atingir muita gente, como é o caso do Foo Fighters. Eu escuto o Foo Fighters recebendo muitas críticas do pessoal mais radical. O cara é vendido, o cara é muito pop e tal, mas eu acho que é legal isso, o cara manda a mensagem dele e atinge um monte de gente. Eu acho que com a minha cerveja eu busco sempre sair do gueto, da bolha e atingir o máximo de gente possível. Democratizar o rock and roll, né, cara? Então, o Foo Fighters seria uma banda que pra mim seria sensacional. Metallica, então, Metallica, aí seria aquele sonho de consumo, né, fazer. Mas daí o Metallica já entra numa parte onde eu fico meio assim de fazer cerveja, lógico, faria, né? Mas a gente vê o problema do Hatfield, então eu falo, eu vou estar divulgando uma cerveja de uma banda de um cara que tá cancelando o show com um problema de alcoolismo, problema de se reabilitar, né? Então fico meio assim também de fazer, mas faria por ser Metallica. Não, sim. Então a gente tem duas bandas aí que são duas grandiosas, Foo Fighters e Metallica. Que estilo de cerveja você, por exemplo, faria então para essas bandas? Eu poderia chutar alguns, mas eu preferia entender o gosto deles antes de eu propor algum estilo, né? Mas pro Metallica eu acharia legal alguma ramificação, alguma inovação numa Schwarzbier, que é a cerveja preta lager alemã, né? E fazer alguma coisa voltado com tipo Black Album, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, lógico, aí a gente falaria de um estilo que não é muito vendável, né? Diferente do Black Album, né? That, to me, is love, right there. You gotta work at it. You gotta work at it. You get out what you put in. As simple as that. That's a kind of a universal law. So, yeah. O Foo Fighters eu faria alguma coisa que misturasse simplicidade, mas também complexa, como uma Oktoberfest, alguma coisa que tivesse um drinkability alto, mas que tivesse bastante personalidade, algum pezinho no pop, mas não abrisse mão da ideologia punk. Pô, massa demais, cara. E você citou um estilo, a Schwarzbier, que temos um amigo em comum, que é o mestre Marco Falcone, que tem uma Schwarzbier excelente aqui. Se não me engano, ela chama Ouro Preto, ou Vila Rica, não me recordo agora. Depois ele me puxa minha orelha aqui e fala. Aproveitar uma vez e mandar um abraço para Marco Falcone. E te perguntar, cara, você tem uma banda. Então, qual a cerveja da sua banda? Você já pensou em fazer uma cerveja aí pros seus ensaios e shows e apresentações? Fala um pouquinho do seu projeto musical aí, cara. Você detona na batera, que eu tô ligado. Não, detonar é bondade sua, né? Que eu toco só punk, então não dá pra detonar. Eu tô no meu limite. Mas, sim, às vezes a gente comenta, todo mundo da banda gosta de cerveja. O Edson, que é o vocalista, ele faz cerveja caseira há muitos anos. O Carlos, que é o guitarra,
Ele trabalha no Tap Room, é o sócio meu do Tap Room, que é o bar da fábrica. Ele tem uma Bamberg Express e também ele já chegou a fazer cerveja caseira. E o Chocola, que está no baixo, ele faz o principal trabalho que ele tem na parte da cerveja, né? Ele é o que mais bebe na banda. Então a gente sempre fala em fazer alguma cerveja. Vamos ver. A gente tá agora na quarentena, rendeu bastante música autoral, música própria nossa, né? E a gente tá dando nós voltamos a ensaiar faz pouco tempo, estamos dando um pega no ensaio para poder gravar. E quem sabe a gente gravando sai junto com um álbum, uma cerveja. Vamos ver. Bacana demais. Mas é brincadeira a banda, né? A banda nossa não é séria, não. É mais pra gente poder beber mesmo. Cara, mas essa diversão é importante pra criação das músicas, cara. E profissionalizar um pouquinho não tira essa diversão. Essa pegada de fazer um pack, por exemplo. E o Iglesias busca muito isso. Audiovisual sensorial, cara. Isso tem que rolar. A gente acabou montando um mini estúdio dentro da cervejaria e tá conseguindo uma captação de som boa pro ambiente. E tá saindo uns videozinhos que a gente faz mesmo. Toda a ideologia nossa é mais punk do que o som. O som nosso, a gente tá variando bastante para não ficar sempre na mesma temática. E algumas vertentes do punk, com influência também do Motorhead, que não tem essa influência. Uhum. E tá saindo uns videozinhos também que tá legal, sendo feito tudo por nós mesmo. Massa, cara. E vocês fizeram algum canal específico pra banda? Onde que a galera consegue ver esses vídeos aí? Tem que ir lá no seu perfil pessoal? Passa aí o caminho pra galera. Tem tanto o Instagram como o Facebook da banda, mas a gente nem alimenta, não faz nada mesmo para nós curtir. Às vezes a gente coloca até no Facebook, esse Facebook é não oficial, foi o fã-clube que criou, mas nem tem fã-clube a banda. Mas quando sai alguma coisa, a gente coloca lá, que no Instagram é @bandaebsn e no Facebook é ex-banda sem nome EBSN. E por que desse nome, cara? Ex-banda sem nome, porque ela não tinha nome, agora tem nome, só que o nome agora continua sem nome, só que tá disfarçado. É mais ou menos isso daí, que a banda não tinha nome, e o nome dela não era Banda Sem Nome, não tinha nome. A gente já tocava, já fazia um tempo, era uma outra formação, não era essa. Era o Edson, vocalista, era um trio que a gente tinha. E daí não tinha nome, ficou como Banda Sem Nome, porque por isso mesmo não deu certo, né, o nome. Aí depois um tempo mudou a formação, entrou o Carlos, entrou o Renato no vocal, o Edson saiu. E daí, vamos dar um nome, e a gente achou um nome, só que o nome depois era tão bizarro, que falamos, anunciamos um show pra falar o nome da banda. Daí na hora que chegou no show, nós não tivemos nem coragem de anunciar o nome, e daí ficou E qual era o nome? E daí pode ficou revelar como ex-banda sem nome. Que ela chegou a ter nome e depois ficou sem nome de novo. E daí a gente já pensou várias vezes, vamos pôr nome mas já passou tanto tempo, né? Agora fica assim mesmo. Fala, galera, aqui é a Aline de Oliveira, jornalista, beer sommelier, e no meu Instagram está cheio de dicas sobre marketing digital e também de cervejas especiais. E é claro, também estou aqui ligado no Labier Hopcast. Pô, maneiro, cara, maneiro demais. Cara, a gente tá chegando no momento aqui do podcast que a gente recebe o nosso grande amigo Bento Vargas, aqui do Lamas BH. Conheço o Bento. Bento. Maravilhosa. Bentão maravilhoso. E ele colabora sempre com o nosso podcast, trazendo alguma dica pro cervejeiro caseiro, pra pessoa que tá com interesse de fazer cerveja em casa. Lembrando que, tirando o Alexandre aqui, que é um grande mestre cervejeiro há muitos anos, eu e Danilo somos dois cabeçudos. A gente somos dois entusiastas, apreciadores, estamos começando a estudar agora, né? Mas a gente se alimenta muito de partículas assim, igual essa do Bento. O Bento vai trazer para vocês aí uma pílula de conhecimento cervejeiro chamado Dicas da Casa. Se liga aí. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa. Prost, vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e para finalizar nossas conversas sobre insumos de cerveja, hoje nós vamos falar sobre adjuntos. Adjunto é tudo que vai na cerveja e não é água, malte, lúpulo ou levedura. Alguns adjuntos são bastante conhecidos e utilizados, como a semente de coentro e a casca de laranja, que são adjuntos obrigatórios nas Witbiers, cervejas de trigo da escola belga.
Mas também podem ser utilizados muitos outros adjuntos, como frutas, madeira, café, cacau, ervas e até flores. Cada um desses vai ser utilizado em um momento diferente da produção, dependendo do resultado que se quer. Por exemplo, o mais comum é utilizar frutas na fermentação, madeira na maturação, mas tudo isso vai da receita do cervejeiro. As opções são infinitas. Gostou? Me segue lá no @BentoBeer no Instagram, o nosso apoiador no @LamasBH também no Instagram. Manda sua opinião, sua sugestão, manda um DM aí, manda uma mensagem pra gente. Tchau, obrigado! Dicas da casa. Oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Então você ouviu essa dica aí, mais uma dica, né, do Bento Beer, para você fazer sua cerveja em casa, fazer essa cerveja de uma maneira mais técnica possível. Eu queria perguntar para Alexandre. Alexandre, você tem alguma dica aí pra galera que tá começando a fazer cerveja, começando a se interessar por cerveja? Tem no site do Lamas, tem uma receita que eu fiz, que é de uma cerveja defumada, onde eles já fornecem o kit completo para a produção dessa cerveja. Olha, muito bom. E como eu nunca fiz cerveja em casa, talvez fique um pouco estranho eu dar alguma dica, mas eu acho que tanto na fábrica quanto em casa, o principal é a parte de sanitização. Se você não tem contaminação na sua cerveja, já é um grande avanço para sair uma cerveja boa. Pô, maravilhoso, cara. A gente tá chegando, infelizmente, nos momentos saideiras, mas o momento saideira, ele sempre é assim. Saideira não é uma, né? São pelo menos 4 ou 5 saideiras. Então, antes da primeira saideira, vamos pra pré-saideira. Eu não só queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre... Vocês estão gravando na fábrica? Vocês montaram um estúdio lá, fábrica ou não? Não é um estúdio da forma que você talvez esteja imaginando. A gente já ensaiava na fábrica. Né? E como a gente tem todo o equipamento de som lá, que é o que usa no tap room, e a gente colocou tudo num galpão, e a gente tá fazendo ensaio com tudo na mesa, com microfonado, e tá fazendo captação de som desses ensaios. Ah, legal demais. Achei que vocês estavam, além de ensaiar, claro, já estavam gravando mesmo aí na fábrica. Pô, achei maneiro, cara. A galera da banda, cara, já vou ficar aqui mesmo, entendeu? Me arruma uma cama aqui, não tem problema. Eu trabalho aqui pra você, mano. Pois é, mas aproveitando essa vibe roqueira, cervejeira, tá massa demais o bate-papo aqui. Hoje eu tô de aprendiz aqui, ouvindo muito o papo de vocês, mas eu queria saber sobre como é que você harmoniza aí, não as tuas cervejas, vamos falar agora do teu gosto, das tuas influências. Não precisa ser só rock and roll, mas a gente pede pros convidados fazerem uma harmonização musical. Então você pode harmonizar aí qualquer música com qualquer cerveja de qualquer estilo aí. Fala aí pra gente que a gente vai botar pra tocar aqui no episódio. Você já tem o caminho pré-pronto. Se você quiser ir nele, não tem problema nenhum. Mas se você quiser se desafiar agora e pensar em outras situações, a gente já falou isso, né? Com Motorhead, com Metallica e com Foo Fighters. Mas quiser pensar em alguma outra coisa ainda, você tem total liberdade agora. Posso falar duas? Uma música que você veja. Um óbvio e um fora do óbvio? Com certeza, ó. O óbvio não tem como, né? Ramones com Hellis, pra mim, a simplicidade do Ramones e a simplicidade da Hellis, quando alguém de fora escuta Ramones ou bebe uma Hellis, fala, pô, isso eu faço. Mas quero ver fazer, né? Que é aquela simplicidade que qualquer coisinha que saia fora aparece na cara de quem tá escutando ou bebendo a cerveja. Então eu escolheria a música mais óbvia possível, Blitzkrieg Bop, que é a música que eu mais toquei na vida, e graças a essa música eu toquei com gente muito legal, conheci gente muito legal. E a Hellis seria para harmonizar com ela. Não é minha música preferida do Ramones, mas é a música que me deu mais oportunidade para tocar com gente legal. Daí seria assim um desafio para mim, como vocês sugeriram para fazer um desafio, vamos lá, né? Eu escuto muito Tim Maia, eu acho sensacional, e eu gosto muito de soul music. Em churrasco, quando eu faço aqui em casa,
eu coloco bastante Motown e essas músicas dessa época, né? Eu acho sensacional. Teria que arrumar algum som com uma ginga da Soul Music, alguma ginga, não sei, talvez. Eu acho que é bem legal um estilo, uma Dunkel, uma Alt Beer. Uma Alt Beer acho que seria mais legal, que é aquele estilo alemão que quase sumiu do mapa e que manteve aí uma tradição muito grande, que também tem alguns toques especiais, só que não é uma coisa pesada, como a gente fosse falar de uma Doppelbock, uma Imperial Stout, uma cerveja mais potente, interessante, né? Então, e agora a música, escolher alguma música de Tim Maia é o mais difícil de tudo, né? Que eu acho que tudo que ele faz legal, né? E podia ser alguma música que você escolhesse daqueles álbuns do álbum dele que entrou agora pro Spotify, aqueles que ele tava viajando naquela religião, naquele negócio que ele fazia, como que é o nome mesmo? Né? Mais Racional. Racional, né? Nessa época do Racional, que é uma coisa que pouca gente conhece e é uma época bem produtiva dele, numa viagem que ele teve aí nessa religião, não sei o que era isso que ele encarava, né? Então podem escolher qualquer uma dessas. Já iniciou. Está acontecendo. Então agora sim, Ramones, Tim Maia, Hells e Alt Beer para fechar essa harmonização. Você que não tem essa cerveja na sua geladeira, não tem problema não, mas bota ela aí na sua lista de compras na próxima vez que você for ao supermercado, em algum empório, ou mesmo delivery, né? Agora estamos vendo um grande boom do delivery. Escolha essa cerveja, escolha uma Hells, uma Alt Beer, vai lá na playlist, seleciona essas músicas e relaxa, se entrega ao som, desliga a luz da sala, afasta o sofá, meu irmão. É Tim Maia e Ramones, você vai quebrar alguma coisa. Pois é, Alexandre, cara, muito bom. Gostei muito, principalmente da sua segunda harmonização, por essa relação, né, da cerveja ter meio que sumido, mas ela não perdeu sua tradição e tal. E em relação ao Ramones, cara, e trazendo mais pra música, é uma coisa que eu sempre digo, a galera que me conhece sabe que eu sempre repito isso, fazer o simples bonito, ou um simples que conecta, é muito difícil, cara. Você meter aí um monte de riff, um monte de coisa na tua guitarra, compor um negócio complexo, eu acho mais fácil você pegar esse armamento inteiro, esse arsenal inteiro e colocar na música do que você fazer músicas com 3 acordes, como os Ramones faziam, maravilhosamente bem e, porra, sensacional. Pra mim tem um ingrediente fundamental no rock, principalmente no punk, é energia. Tem que ter energia no som punk, né? Independente, às vezes a gente vê vertente do punk mais com letras agressivas, outra com um pensamento mais político, outras mais divertida. Mas independente qual a temática da letra, eu acho que o punk tem que ter energia. E Ramones era pura energia ao vivo, né? Destrói a gente tocando, você pega ali 40 minutos que você fizer de Ramones batidão, parece que correu uma maratona, né? Nossa, tá louco. Ainda mais você que é batera, mano. Aí você que sente o negócio. Arrebenta o braço. Irmão, é só deixa uma Bamberg do lado ali, que é o... Aí calibra, né? O calibre tá aí, cara. O calibre tá pra calibrar. Ei, desce a saideira. E uma coisa fechando, chegando então no momento saideira oficial. Apesar de já ter comentado aqui da diferença das bandas, eu queria citar, por exemplo, o Sepultura e o próprio punk. O Sepultura ele é uma banda fundamental desde sempre na questão do crossover. Sepultura e Ratos de Porão, duas bandas que sempre trouxeram estilos diferentes, fora do heavy metal, fora do thrash metal, com influência inclusive de hip hop. O Sepultura tem parceria com o Câmbio Negro. O Ratos de Porão é uma banda de crossover por excelência. E apesar das suas cervejas, por exemplo, Paralama do Sucesso, Sepultura, CPM, serem de estilos de prateleira diferente, elas se conectam, cara, se conectam muito, né? Eu tenho um grande apreço pelo Paralamas do Sucesso. Através do Paralamas eu conheci dub, eu conheci o rock and roll tradiça, o ska,
inclusive a guitarrada paraense, que já, desde Alagado, já estava lá ensinando pra gente. Então, que a gente tenha um pouco mais de ouvidos atentos e fora de rótulos, né? Que de repente você tá na prateleira observando um rótulo e você não tá entendendo o que tá por dentro daquele rótulo, né? O que tá dentro daquele copo. Existe um pensamento muito grande, um estudo muito grande para se chegar nos produtos finais. Então, amigo, eu queria que você deixasse suas considerações finais. A gente tá fechando esse podcast aqui, infelizmente. A gente, quero ter outras oportunidades contigo de a gente bater mais papo ainda. E, por favor, suas considerações finais. Só tenho a agradecer, passou super rápido, foi muito legal, falando 2 assuntos que sensacional, né? Rock e cerveja. Só seria melhor se nós estivéssemos sentados numa mesa de bar, tomando e petiscando aí no Mercado Central, fígado com giló, né? Maravilha. Mas quem sabe na próxima vez. Obrigadão do convite, obrigado pessoal que tá ouvindo, chegou até aqui escutando o podcast. E a gente tem a loja online, nossa, que acabou de inaugurar, então eu sei que a gente não consegue atingir o Brasil inteiro com as nossas cervejas, e agora com a loja online a gente está entregando para o Brasil todo. É loja.cervejariabamberg.com.br e é fácil de achar ela dentro do nosso site, ou se digitar no Google também consegue achar fácil. Então é isso aí, brigadão pessoal do convite. Continuem, quem está escutando nós falando até agora, continuem escutando rock and roll e bebendo cerveja artesanal, que nesse momento que a gente está passando pós-pandemia não, né? Tentando entrar num pós-pandemia, é o momento mais crítico das pequenas empresas conseguirem se manter no mercado. Então, quanto mais consumirem cerveja artesanal, vocês estão apoiando a cervejaria familiar brasileira, que é aquela que se consegue falar diretamente com o dono e o dono conhece todos os funcionários que estão lá dentro. Não é funcionário, a gente trabalha com uma família de 20 pessoas dentro da fábrica produzindo cerveja. É isso aí, valeu, brigadão. Muito bom. Muito legal, Alexandre. Cara, eu agradeço também demais a tua disponibilidade, ter desprendido esse tempinho aí nessa quarta-feira de manhã. Maravilhosa, obrigado mesmo por agregar tanto valor pra galera, pra gente, em conhecimento, que a Bamberg frutifique cada vez mais nesse pós-pandemia aí, que venha uma onda avassaladora de boas vendas, de sucesso, de boas conexões principalmente. Valeu, brigadão. Então, rapaziada, chegamos ao final. Nos siga em @labieroficial. Siga as redes do Alexandre aí, Bamberg, a loja da Bamberg. Escuta o podcast do cara, que é muito legal. Passa muito rápido também. É minha companhia durante várias manhãs do meu trabalho. Inclusive, conheci essas histórias todas por causa dessa plataforma. Então, é o momento de você também desconectar um pouco das telas, né? E conectar os fones de ouvidos e conhecer outras ações de mercado, ações de arte, através dos podcasts. A Alexandre tá fazendo um belíssimo trabalho com Blitzkrieg Hop. Nossa, minha língua sempre embola pra falar essa porra. Então, Alexandre... Não bolou não, foi direitinho. Foi direitinho. Alexandre, deixa o convite pro podcast, cara. O Blitzkrieg Hop surgiu da ideia, lógico, inspirado no Ramones, não tem como, né? Surgiu da ideia de transmitir uma informação fácil sobre cerveja artesanal, seja pro leigo ou que também seja interessante para quem já está tomando cerveja artesanal há algum tempo. Eu vinha fazendo um episódio por semana e agora foi a primeira semana que vai passar a cada 15 dias, e como aumentou um pouco a carga de trabalho lá na fábrica, o podcast Blitzkrieg Hop foi um dos filhos da quarentena, e como a gente está caminhando um pouquinho para a reabertura aqui, está aumentando o trabalho, eu estou passando para cada 15 dias, mas eu não vou deixar de fazer e vai ficar a cada 15 dias. E surgiram um tema, surgiram ideias novas, críticas, sugestões, é sempre bem-vindo para o podcast. Bacana demais, Alexandre. Obrigado mais uma vez. É isso aí, família cervejeira. Continue nos acompanhando o Alexandre aí no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcasts em geral. Beijo pra vocês, até o próximo episódio. Valeu! Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.